fim de semana na Agenda Cultural. Graça sobre graça recebi e da plenitude renasci. Muito bem, são 19h43 aqui nas ondas da Rádio Clube 98. Nós estamos ao vivo também pelo Facebook. Ao fundo você ouve Raquel Novaes e Paulo César Baruch e o Amor de Deus. E é claro, nós vamos falar sobre amor de Deus a partir de agora, e para mim é motivo de muita honra, porque eu estou recebendo aqui no estúdio algumas das milhares de autoras do devocional Eu Sim, elas que pertencem à Igreja Batista em Patos de Minas, uma igreja viva e acolhedora que está completando 50 anos. E eu recebi esse convite, fiquei muito feliz, falei, olha só, a gente tem que falar a respeito, porque neste sábado, dia 30 de abril, às 5 horas, na primeira Igreja Batista de Patos de Minas, na Rua Brasília, no Nossa Senhora das Graças, vai acontecer o lançamento do livro devocional Eu Sim, escrito pelas mulheres da primeira Igreja Batista de Patos, a PIB Patos, carinhosamente chamada por PIB Patos, em celebração ao Senhor pelos 50 anos da Igreja Batista. Um livro escrito por mulheres que aceitaram o desafio de edificar vidas através de suas reflexões acerca da vida cotidiana, com o objetivo de ser bálsamo, refrigério e canal de esperança neste tempo de incertezas. Uma festa lindíssima, onde a sua presença, que está sintonizado comigo agora e que está me assistindo pelo Facebook, é de extrema importância e motivo de muita honra para nós, tá? E eu estou recebendo elas aqui no estúdio da Rádio Clube 98, e também junto com elas está o pastor da Igreja Batista, primeira Igreja Batista, o pastor Rony Cleiton Barbosa, que está na presidência da primeira Igreja Batista de Patos, a primeira Igreja Batista da Convenção Batista Brasileira. Ele está há 3 anos à frente da igreja, ele é bacharel em teologia, professor de sociologia e filosofia e graduando em história. Também junto com ele no estúdio está a Andréia Cristina, bacharel em teologia, graduanda em pedagogia, professora de educação infantil e técnica em enfermagem, idealizadora e uma das autoras. Também a Aline Cássia Ferreira Noronha, a administradora que escreveu 3 devocionais, Ângela Maria, que escreveu em meio ao tratamento de câncer de mama, Janice Anastácio, que escreveu um texto especial falando dos 50 anos da primeira Igreja Batista de Patos, carinhosamente, como eu disse, chamada de PIB Patos, Mônica Martins Tudes, que escreveu o texto Palavra Final, que fala sobre esperança, e Natália Ribeiro, a advogada que escreveu sobre provisão em tempos difíceis. Então, olha só, a gente tem aqui a advogada, a gente tem a pedagoga, teóloga, a gente tem professora, administradora e, é claro, a gente tem pessoas usadas pelo Espírito Santo de Deus para trazer essa mensagem para você. Mulheres, 50 anos da primeira Igreja Batista de Patos, a PIB Patos, e que irão lançar este livro que eu recebi e vou mostrar para você que está aqui, ó, me assistindo no Facebook. Olha só a capa, muito bela a capa, há flores na capa. Para você que está sintonizado comigo, ele tem alguns tons de rosa, tons de azul, há flores na capa. Estou descrevendo para você que está sintonizado conosco, viu? Para você ter um gostinho de quero mais, porque a gente vai falar a respeito deste devocional a partir de agora. E como eu disse, para mim é uma honra imensa recebê-los aqui no estúdio, viu? E para quem está nos assistindo, também está vendo aqui, deixa eu tirar o Matheus, essa feiura daqui, e colocar os meus convidados, porque eu imagino que a grande maioria quer ver os meus convidados, viu? É isso mesmo. Eu vou dar boa noite primeiro para a Andréia, que é quem a gente fez o contato direto, né, Andréia? A gente conversou, eu tirei algumas dúvidas com você e fiquei muito contente de você ter descoberto meu contato, ter entrado em contato e a gente ter falado a respeito, porque eu considero
que é um ato de amor e carinho, não só com aqueles que participam da primeira igreja, a primeira igreja batista de Patos de Minas, mas também um carinho com todos os outros que pertencem a outras religiões ou outras denominações. Afinal de contas, é um devocional direcionado a todas as pessoas, mas que comemora os 50 anos da primeira igreja batista em Patos de Minas. Boa noite, André. Boa noite, Matheus. Boa noite a todos que nos escutam, que nos veem. É um prazer para a gente estar aqui. É um prazer para a gente poder estar compartilhando com vocês um pouquinho do que tem acontecido conosco ali na nossa igreja, na PIB Patos. É uma alegria muito grande completar 50 anos. E a igreja do Senhor precisa ser relevante na sociedade de alguma forma. E as mulheres PIB Patos, elas já se reúnem desde 1978, buscando ser relevante mesmo na sociedade, buscando estar ajudando o próximo, buscando estar atendendo às necessidades sociais daqueles que chegam à nossa igreja. E nesse período de pandemia, Deus trouxe muitos desafios, né, à humanidade. E nesses desafios, entre eles, né, vou viver o isolamento, foi muito difícil. E quando a gente pôde reunir, Deus trouxe uma mensagem, uma passagem, né? Eu vou te interromper bem rápido. Sim. Porque eu achei, enquanto eu folheava o livro, e eu não sei se será essa passagem que você vai dizer: oferecemos este livro ao Senhor Todo-Poderoso, que redigiu por mãos atentas, suprindo nossas necessidades. Eu achei essa frase uma inspiração maravilhosa. Incrível. E uma frase de efeito que vai direto ao coração. Foi isso que aconteceu, porque foram 21 autoras no total. E somente Deus para juntar tantas mulheres no meio dessa situação, desse caos que foi essa pandemia, para poder estar redigindo. Foi Ele mesmo quem escreveu, para trazer algo relevante, algo de consolo, algo de esperança ao coração, não só de mulheres, mas de todos aqueles que tiverem acesso ao nosso livro. A gente deseja mesmo que ele seja um livro de impacto, porque é uma linguagem muito simples, mas é uma linguagem que fala ao coração. Cada mulher foi inspirada pelo Espírito Santo para estar trazendo uma mensagem de consolo, uma mensagem de esperança, uma mensagem em que o Senhor desafia também as mulheres a deixarem de ser, a estarem no protagonismo e levarem, através da sua voz, uma mensagem de esperança a outras pessoas, né? Quando a passagem que eu ia dizer está em Êxodo, e é quando Moisés é desafiado a avançar, e ele diz ao Senhor que ele não tem voz, ele não sabe falar. Muitas vezes nós mulheres a gente fica escondidas, né? E nesse período de pandemia a gente ficou muito assim, muito reclusa, muito cuidando da nossa família, muito cuidando das nossas necessidades dentro de casa. E além de estar cuidando das nossas necessidades, a gente precisa dizer algo a outras pessoas. E o Senhor convidou a gente a aceitar esse desafio, dizendo sim, assim como Moisés, né, disse sim ao Senhor quando ele falou que ele não tinha voz, que ele era gago e que ele não conseguiria falar. Deus colocou que ele mesmo diria o que Moisés precisava fazer. E foi assim com as mulheres da PIB Patos. O Senhor escreveu esse livro através do testemunho e da vida cotidiana de cada uma delas. Extraordinário. E eu quero agora conversar com o pastor Rony Cleiton Barbosa. Pastor, eu gostaria que o senhor explicasse para quem está sintonizado conosco agora, porque nós temos públicos diversos. E é claro que nós temos fiéis da primeira igreja batista de Patos de Minas e fiéis de outras denominações também. Eu gostaria que o senhor explicasse como é ser um fiel da primeira igreja batista na cidade. E não só na cidade, mas também no mundo todo, né? Sim, claro. Boa noite, Matheus. Boa noite a você que nos escuta, que nos vê, né, que participa conosco nessa noite. É um prazer estar aqui com vocês. E ser batista
ser um seguidor da palavra de Deus, né? Ser aquele que busca a palavra de Deus como fonte de fé, como fonte de regra e prática para a nossa vida, né? Nós somos batistas desde 1609, né? No mundo todo, né? Hoje uma das maiores denominações do mundo, e no Brasil desde 1882, né? Então e buscando sempre a palavra de Deus, pautando sempre na palavra de Deus, né? Eu costumo dizer para o meu povo que tudo aquilo que é falado, tudo aquilo que é pregado, tudo aquilo que é anunciado tem que estar na palavra de Deus, porque ela é a nossa regra de fé e prática. Então e ser batista viver o evangelho de Deus na nossa vida, no dia a dia. Muito bem, para você que está sintonizado conosco, nós estamos falando do lançamento do devocional Eu Sim, da Primeira Igreja Batista em Patos de Minas, que está comemorando 50 anos. E este que fala conosco é o pastor Rony Cleiton Barbosa. Pastor, a diferença, o ser batista e pertencer à Assembleia de Deus, ou pertencer a presbiteriana, e aí eu peço até desculpas porque batista e presbiteriana é quase que tem ali o nome parecido, enfim. O que tem de diferente? Eu Mateus, eu sei que a Igreja Batista segue na palavra de Deus a sua doutrina de fé. E como que é a vivência? O que é de diferente na Igreja Batista que possa me atrair? Bom, o que eu falei, assim, a vivência é pautada basicamente na palavra, exclusivamente na palavra. Algumas igrejas ou denominações podem até pautar de repente numa doutrina própria, porque as doutrinas elas são muitas vezes criadas pelo homem, ou na maioria das vezes criadas pelo homem, mas são criadas, deveriam ou devem ser criadas sempre com a palavra de Deus na mão. Isso. A diferença é muito doutrinária, numa questão de interpretação bíblica. Por exemplo, numa questão um pouco pontual da Igreja Batista e a presbiteriana ela aceita batismo infantil, por exemplo. A Igreja Batista não aceita, que nós cremos que e a própria tradução do batismo significa imergir, mergulhar. E entendemos que para alguém ser batizado, ele precisa compreender, ter consciência, compreender quem é Jesus Cristo para a sua vida e na sua vida. Então, assim, essa é uma diferença básica, né, que tem, mas cada denominação ela vai ter a sua peculiaridade, digamos assim, e aí que vai diferenciar uma das outras. Mas o que nos une, não todas, obviamente, mas o que nos une é Jesus Cristo. O que nos une é a palavra de Deus, é a Bíblia. Como a gente sempre fala, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. É o que está na Bíblia que vai conduzir a nossa vida e que vai nos mostrar como nós devemos viver no nosso dia a dia. E pastor, o que eu preciso ser para ser membro da Igreja Batista? Para ser membro da Igreja Batista, você precisa crer em Jesus Cristo, em primeiro lugar, confessar, reconhecer os seus pecados, confessar os seus pecados, e a Deus. Não há um sistema de confissão ao pastor, né? Mas você confessar os seus pecados a Deus, você crer e Deus vai lhe perdoar. E mediante a um estudo que a gente faz, uma preparação, essa pessoa é batizada e a partir daí ela passa a ser membro da igreja. E como que acontecem os encontros da igreja, da Primeira Igreja Batista de Patos de Minas? Eles são semanais, dominicais, aos sábados, durante a semana?
tem específico para criança, para mulher? Porque a gente sabe que existe também algumas doutrinas, algumas religiões que seguem. Tem a diferenciação ali do culto, seja para mulher, seja para o homem, enfim. Como que funciona no dia a dia da Igreja Batista? Bom, no dia a dia, a Igreja Batista, nós temos os nossos cultos regulares. São às quartas-feiras, às 20 horas, que são cultos de estudo bíblico. Nós trabalhamos um livro da Bíblia e a gente estuda de forma aprofundada naquele livro, não olhando só o que o livro está falando, mas olhando também contexto, o que aconteceu, por que foi escrito, para quem e o que isso traz de relevante para a gente hoje, no nosso tempo, na nossa sociedade. A gente tem aos domingos, na parte da manhã, às 10 horas da manhã, nós temos a Escola Bíblica Dominical, onde nós também trabalhamos um livro que é da Convenção Batista Mineira, que é produzido pela Convenção Batista Mineira e que traz assuntos atuais da sociedade para a gente discutir à luz da Palavra de Deus, à luz da Bíblia. E ali a gente tem a oportunidade de debater, conversar, tirar dúvidas, questionar. E à noite, às 19 horas, nós temos o nosso culto de louvor e adoração, onde as famílias se reúnem para a gente juntos adorar e louvar ao Senhor. Fora isso, a gente tem também os cultos infantis, os cultos dos juniores, que acontecem de forma paralela aos cultos à noite, aos domingos à noite. Os cultos das mulheres e dos homens, uma vez por mês há essa celebração das mulheres e dos homens, onde elas se encontram para poder louvar ao Senhor. E antes da pandemia, havia um encontro semanal, né? Depois, com a pandemia, a gente parou e tudo, né? E se Deus quiser, em breve a gente vai retornar, mas a gente tem nossas celebrações. E também dos jovens, é claro, né? Eu ia perguntar também. Dos jovens também, os jovens hoje eles se encontram de forma mensal, às vezes quinzenal, dependendo do que está acontecendo na igreja, né? E pastor, existe encontros na residência, algo nesse sentido, ou se concentra no templo? Sim, a gente é claro que quando a pandemia talvez tenha se interrompido algum projeto nesse sentido. Antes da pandemia a gente iniciou um projeto para a gente fazer esses momentos nas casas também, e com a pandemia a gente teve que parar, né? A gente tinha os encontros nas casas de compartilhar da palavra, de estudo. Hoje, na verdade, por enquanto, nós estamos com os encontros para estudos de famílias que chegam na igreja, de pessoas que estão se preparando para casamento, de pessoas que estão se preparando para batismo. Esses são os que estão acontecendo hoje nas casas. Bacana. Muito bem, o ouvinte pode participar conosco, tá? 3818-1798, 3818-1798, telefone é liberado para você participar, mandar mensagem aqui no nosso WhatsApp. Você que é fiel da Primeira Igreja Batista em Patos de Minas, você pode participar conosco. E também, é claro, para você que não é fiel, pode tirar dúvida. Vai que o Espírito Santo de Deus instruiu o seu coração, o próprio Senhor instruiu o seu coração a ser membro, a seguir a Primeira Igreja Batista em Patos de Minas. 50 anos de história. O senhor está há 3. O senhor é de Patos, só tem um sotaquezinho assim que não é mineiro. Eu acho, eu vou arriscar. Talvez eu seja do estado do Rio de Janeiro. Talvez. É o seu sotaque. Isso mesmo. Mas 3 anos em Patos de Minas, a sua vivência com a Primeira Igreja Batista em Patos de Minas, são 50 anos de história. Como vem se destacando, pastor? Bom, a Primeira Igreja Batista em Patos de Minas, ela foi fundada aqui em 1972. Então a gente completa esse ano, em maio, 19 de maio, 50 anos. E 50 anos buscando ser relevante na cidade, não só anunciando a palavra de Deus, mas também sendo relevante de forma na educação, sendo relevante também na área social. E nós, minha esposa e eu, a gente
chegou em Patos de Minas tem 3 anos só, né? A gente é do Rio de Janeiro, nós somos cariocas, né? Legal. E na verdade nós estamos em Minas há 8 anos, né? A gente morou um tempo no sul de Minas e aí depois agora em Patos de Minas há 3 anos. E de quanto em quanto tempo que como que eu posso afirmar? É promovida essa mudança na condução da igreja específica de cada cidade, da denominação batista, né? Na verdade não há um tempo específico. O tempo que a gente costuma dizer que o tempo é do Senhor. Tradicionalmente na igreja batista os pastores costumam ficar 10, 20, 30 anos, né? Não há essas mudanças com pouco tempo. Acontecem, né? Porque quando vem a gente não tem um tempo determinado. Eu vou ficar aqui tanto tempo. Não, a gente fica aqui o tempo que o Senhor permitir, o tempo que o Senhor quiser. E se Ele quiser nos levar para outro lugar, a gente vai. Se Ele quiser que a gente permaneça aqui até 20, 30 anos, é o Senhor quem determina. Não há dentro da denominação, a liderança da denominação, ela não interfere nessas mudanças. Eu tenho aqui a participação do ouvinte, e aí eu vou convidar as escritoras, né, as autoras aqui de alguns trechos do livro, do devocional, para participar conosco. No nosso Facebook, o Ailton Custódio manda um abraço para todos, especialmente para minha esposa Aline. Ailton Custódio, a esposa da Aline. Ó, Aline, eu tô mandando um beijão pra você. Tamo junto, Mateus. Abraço aí pro pastor. Valeu, Ailton. Abraço pra você, meu amigo. A Alice Barbosa, a Alice Barbosa Alves, tem Alves no nome, mas eu acho que a gente não é parente não, viu, Alice? Não sei, vai, que meu Alves é de Patos. Mateus, o que vai te atrair para a denominação batista ou qualquer outra denominação será a ação do Espírito Santo. Amém? Confirmo isso. Só um minuto, à medida em que você ouve a voz dele, terá experiências que te farão sentir o desejo de conhecer mais e mais e mais. Será muito bem-vindo ao nosso meio. Amém, obrigado. O Tiago Porto está aqui participando conosco. Queria pedir uma música pro pastor Rony. Tá com cara de radialista hoje. Uai, pastor, o senhor é cantor? Não, canto não. É o Tiago Porto aqui participando. Canto não. Muito bem, são 8h04. Eu vou chamar na conversa. Elas também estão conosco aqui no estúdio. A Ângela, boa noite, Ângela, tudo bem? Boa noite, Mateus, tudo bem? Tudo jóia, Ângela? Boa noite aos ouvintes, graças a Deus. Ótima noite. Ângela, conta pra mim, qual foi o trecho deste devocional que você contribuiu e de onde que veio a sua inspiração? E me conta a página que ele está, para eu ir até lá. E se foi mais de um? Como que é? Vou te falar a página, Matheus. O meu devocional foi só um que eu escrevi. Mas para mim foi de uma grande valia, Mateus, porque essa ideia de escrever o devocional para edificar vidas veio, né, no momento em que eu estava passando por um momento muito delicado na minha vida. E no Salmo 34, versículo 4, busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Foi inspirada nesse versículo que eu escrevi o meu devocional, que dia 20 de janeiro de 2021 eu fui diagnosticada com câncer de mama. Aí começou a batalha de exames para cirurgia, aquela coisa toda. E eu fiz a cirurgia no dia 25 de março. No fim de abril, eu comecei a minha radioterapia. Primeiro foi a químio, né? Eu fiz 4 quimioterapias. E graças a Deus, fiz 20 rádios. E foi com muita fé, determinação, garra, apoio dos irmãos da igreja, apoio da minha família, do meu esposo, apoio da minha filha. Eu tenho uma filha, a Ana Cecília. Foi com tudo isso, fé em Deus, que eu venci. Eu venci o câncer, o meu testemunho devocional. Eu venci o câncer de mama, graças a Deus. E para o ouvinte que
tá ouvindo a gente, que tem passado por esse problema, algum familiar, alguma pessoa amiga, que dê apoio, que fala para a pessoa não desanimar. A palavra amiga, né? Buscar fé em Deus, crer que Ele dará vitória. O Senhor é aquele que cuida de nós. Ele não nos dá algo que não possamos suportar. Uhum. E é com grande alegria que eu escrevi esse devocional e eu espero que ele venha edificar muitas vidas. E Ângela, esse momento que você passou, você citou pra gente essa participação, essa união dos irmãos da Igreja Batista em torno do seu tratamento, nas orações, te fortaleceu. Muito. É uma vivência em comunidade necessária, né? É necessário o apoio da família, dos irmãos. Todos os dias eu recebia mensagem dos irmãos da igreja, me fortalecendo, me dando apoio, me dando uma palavra de incentivo, uma palavra de encorajamento. E isso fez toda a diferença para mim. E você sabe o que é interessante? Eu não sei, eu te conheço de algum lugar. Coisa mais engraçada, eu já te vi em algum lugar, não sei onde, mas eu já te vi em algum lugar. Mas qual página que ele está? 44, na 44, que eu queria ler um pedacinho pro ouvinte. Eu gostaria que você pudesse ler pro ouvinte um pedacinho do que você escreveu pra gente. Tá na página 44, não é isso? Isso. Diagnóstico de câncer. Dia 16, diagnóstico de câncer. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Salmos 34, versículo 4. Isso. Pode ler para o nosso ouvinte. O diagnóstico de câncer de mama não é uma sentença de morte. Não foi nada fácil ser diagnosticada com câncer de mama. Quando soube, foi um baque muito grande. Busquei forças em Deus e com muita fé, confiança e determinação fiz o tratamento e graças a Deus eu obtive sucesso. Após 9 meses entre cirurgia, quimioterapia e radioterapia, sendo renovada pelo Senhor todos os dias. Claro que com a ajuda dos irmãos e familiares foi algo fundamental e importante para mim. Aplicação para minha vida pessoal. O medo vem e tenta nos enfraquecer, mas orando e confiando em Deus, seremos vencedores em tudo o que tentar nos abalar. Com certeza, o que estou curada e peço a Deus que renove a fé daqueles que se encontram nessa situação, para que não desistam. Deus é Deus do impossível. Oração. Obrigada, meu Deus, por cuidar de mim nos momentos difíceis. Peço ao Senhor que cuide de quem está lendo essa oração, renove suas forças e lhe dê a paz. Que a cura venha em nome de Jesus. Amém. Amém. Texto maravilhoso. Parabéns, viu? Obrigada. E é um sinal de fé, confiança e superação, pelo menos para quem acompanhou a leitura. Imagino quem está sintonizado comigo no rádio agora, que acompanhou a leitura, foi algo que proclamou a mais profunda verdade que você viveu, viu? E a gente tem outra participação também no estúdio. Se você quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade, viu, Ângela? E aí vocês fiquem à vontade para fazer alguma intervenção. É um bate-papo, vocês podem ficar tranquilo. Eu recebo também a Aline Cássia Ferreira Noronha, administradora, que escreveu 3 devocionais, Aline. Boa noite. Boa noite, Matheus. Boa noite aos ouvintes da Rádio Clube. Pois é, a gente teve a oportunidade de escrever algumas devocionais, né? A Andréia me pediu, escreve uma devocional. Eu escrevi, ela falou assim, não, escreve mais. Aí, na verdade, são 4. Aí, escrevi 4 devocionais. E eu vi que a Andréia, eu acho que foi a diretora desse projeto, Andréia. Foi mais ou menos assim? Coordenei e incentivei as mulheres a escreverem, mas foi muito fácil, porque elas são
muito assim, abertas e inspiradas por Deus a fazer Amém. a obra dele. De coração aberto, Isso. né? Porque se não tiver coração aberto, não adianta. Sabe? Muito dispostas. Que legal. E, Aline, escolha um dos 4 para você ler, ou se você quiser comentar em cima dele, fique à vontade para quem está sintonizado conosco agora. Sim. A primeira que eu escrevi foi O Tempo de Deus. Eu vou ler ela aqui, depois eu falo um pouquinho. Tá na página 49, Mateus. Página 49. Uhum. O tempo é visto de formas diferentes. Para uma criança, um minuto que ela fica de castigo é uma eternidade. Para o empresário, um minuto passa voando. E como se diz, tempo é dinheiro. Na tristeza, o tempo parece que se multiplica. Cada segundo é prolongado e parece que nunca vai passar. Na alegria, o tempo passa tão rápido que você nem percebe as horas passando. Na Bíblia, em Eclesiastes 3, diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Hoje, aos meus 32 anos, na verdade agora 33, já estou mais velha, trago na memória algumas experiências de tristeza e alegria. Eu passei por momentos que parecia que a dor na alma era tão grande que nunca iria passar. Como também passei por momentos tão felizes que não imaginava que um ser humano sentiria, como o nascimento dos meus 2 filhos. Aplicação na minha vida pessoal. Quando eu olho para trás, creio que Deus sempre esteve comigo, principalmente nos momentos de tristeza. E sei também que a dor, ela é um tratamento. Por meio dela, nos tornamos mais fortes, crendo que sem Deus não somos nada. Portanto, não deixe que a dor te afaste de Deus. O tempo de Deus não é igual ao nosso, pois a gente deseja que tudo aconteça naquele momento. Precisamos esperar o seu tempo, pois Ele sabe a hora certa. Que Deus nos abençoe. A oração. Senhor Jesus, nos ajude a confiar em Ti nos momentos de tristeza, quando tudo parece perdido. E obrigado por estar sempre conosco, nas horas difíceis e felizes. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Aline de Cássia Ferreira, Noronha. Eu achei interessante porque, assim como no texto da Ângela, a gente tem aqui uma aplicação para a vida pessoal e depois a oração. O que seria essa inspiração de ter em cada texto a aplicação para a minha vida pessoal e depois uma oração? Então, a aplicação para a vida pessoal é um testemunho, né? Uhum. Porque a gente conta um acontecimento que a gente passou e superou, né? Que as pessoas que foram ler o livro, pode ser que passe às vezes pela mesma coisa que você passou e pensa assim, não, se a tal pessoa conseguiu passar, eu também vou superar, né? E a oração, porque às vezes a pessoa que lê o livro não sabe orar, né? Não tem assim conhecimento da palavra de Deus, aí já dá assim, como diz, um norte, né, para a pessoa. Que a oração é você abrir a boca e falar com Deus, né? Exatamente. Porque a gente tem acesso direto a Deus. Uhum. E é basicamente isso. E eu preciso fazer um rápido intervalo, e aí na volta do intervalo a gente tem outras autoras que vão participar conosco. Se tiver mais alguma coisa que vocês desejarem falar, tanto a Ângela quanto a Aline, a Andréa também que está aqui conosco no estúdio, o pastor Rony, fiquem à vontade, viu? Podem. Eu quero falar uma coisa, Matheus, fica à vontade, esse programa é assim, o meu ouvinte está acostumado. É um rápido intervalozinho, a gente volta na sequência, são 3 minutinhos. E na volta tem muito mais sobre o devocional Eu Sim, aqui na Rádio Clube 98. Mesmo quando o medo vem, mesmo quando a luz se vai, Fique em sintonia. De tudo um pouco volta já. Classificados Tintim, fazendo a diferença e ajudando você a realizar bons negócios. Vender e comprar com toda a segurança, é claro. Só nos Classificados Tintim, que está apto a publicar qualquer tipo de edital. Gente, vou falar para você, os Classificados Tintim não possuem grupos de WhatsApp e nem Facebook.
Não caia nesse golpe, não. Tem muita gente utilizando aí o nome e a referência do Tintim, a credibilidade do Tintim para criar grupos de WhatsApp, de Facebook, para fazer esses anúncios e aplicar golpes. Não caia nisso. Não existe. Apenas o site classificadostintim.com.br. Sabe aquela geladeira, aquela TV, aquela bike, tá ali parada, tá precisando vender sua fazenda, alugar seu apartamento, sua casa, ou vender o seu lote, sua casa, seu apartamento, tá precisando vender, comprar ou catirar? O lugar certo é Classificados Tintim. 2 edições semanais, viu? Às quartas-feiras e aos sábados. Classificados Tintim, fazendo a diferença e ajudando você a realizar bons negócios, estando ao seu lado e ajudando você a ficar cheio da grana. Classificados Tintim. Aos domingos, a partir de meio-dia, Roda de Violeiros. Oferecimento. Patos de Minas é um lugar para ser feliz. A Pastelaria do Valdomiro é o nosso ponto de encontro desde 1977. O melhor lugar para ver os amigos e as famílias patenses. Unipan, educação que transforma, apresenta Debate 98. Em destaque nesta sexta-feira, o surgimento e atuação do Grupo Orgulho em Ser Patense, que protesta contra o novo índice salarial aprovado pelo Legislativo Municipal, com a participação do líder Emerson Roberto Barbosa. Como surgiu o grupo e com que objetivo? Seria apenas para protestar contra o reajuste do subsídio dos vereadores ou existem outras bandeiras a serem defendidas? A administração municipal também está em foco. Qual é a posição do grupo quanto à representação política de Patos de Minas na Assembleia e na Câmara Federal? E muito mais. Debate 98 com o líder do Grupo Orgulho em Ser Patense, Emerson Roberto Barbosa, nossa bancada e o melhor ouvinte do rádio. Debate 98, jornalismo democrático e questionador. Nesta sexta-feira, 29 de abril, a partir das 8 horas, com transmissão pelo site e Facebook. Apoio Cicobi, Credicopa e Dornelles Imóveis. Rádio Clube 98, a marca da informação. Pesquisa IPESP mostra crescimento de João Dória como candidato a presidente. Em São Paulo, por exemplo, João cresce de 2% para 6%, empatando tecnicamente com o terceiro colocado. E a rejeição despencou em todo o país, caiu mais de 20% de acordo com o Datafolha. É o candidato do PSDB que venceu as prévias, se consolidando como a melhor escolha para quem não quer nem Lula nem Bolsonaro. Com PSDB e João, você tem opção. Aos sábados na Rádio Clube 98, Sábado Rural. Informações úteis para o homem do campo. Oferecimento. Planalto Tintas, todo material para pintura de sua casa. Melhor preço em tinta coral da região. Major Gotti 1609. Sagra Insumos Agropecuários, produtos para agricultura. BASF Monsanto, Avenida JK 2733, Residencial Gramado. Estamos apresentando na Rádio Clube 98 o programa de tudo um pouco com Matheus Alves. Até o fim dos tempos, Muito bem, são 8 horas 20 minutos e a gente está de volta com o programa De Tudo Um Pouco, e este é o Agenda Cultural Especial, porque nós estamos falando sobre o lançamento devocional Eu Sim, das mulheres da Primeira Igreja Batista em Patos de Minas, que completa 50 anos. Igreja viva e acolhedora. Igreja viva e acolhedora que está em nossa cidade há 50 anos. Nós já falamos um pouquinho da trajetória da Igreja Batista na cidade, um pouquinho do livro, e é claro, daqui a pouquinho o professor Brás Paulo chega nesse bate-papo para conversar conosco também, e tamo junto, chega também nesse bate-papo para falar conosco e, é claro, levar para você informação também. E continuando neste bate-papo com as autoras que estão conosco aqui no estúdio, está comigo aqui a Janice Anastácio, que escreveu um texto especial falando dos 50 anos
da Primeira Igreja Batista de Patos, a PIB, carinhosamente chamada de PIB Patos. Ô Janice, uma ótima noite para você. Janice, então você foi a historiadora do livro, Janice? Boa noite. Boa noite, Mateus. Boa noite a todos os ouvintes. Na verdade, quando a Andréia teve essa ideia, né, de nós fazermos esse devocional, ela falou sobre os 50 anos. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi falar realmente sobre os 50 anos da igreja. Um pouquinho. Que legal. Aproveitar esse momento para falar da nossa igreja, né, da nossa história, né? E Janice, você pertence desde criança, herdou dos pais, ou posteriormente o Carisma Batista veio? Eu gostaria que você contasse pra gente, porque já que você foi a historiadora, a responsável, buscou, você leu, entrevistou, como que foi a construção desse texto? Para falar dos 50 anos. Na verdade, eu sou crente, né? Eu me converti em 79. Então, tem muito tempo, né? E eu fiquei 26 anos em BH. A igreja chegou em 72, não é isso? Isso, mas não era aqui, né? Eu era de BH, eu cheguei aqui tem 17 anos, então tem 17 anos que eu estou na PIB. Na que PIB bacana. Patos, né? E eu fui secretária da igreja há muito tempo, então essas coisas passam pelas mãos da gente, um pouco da história da igreja. Certeza. E em todo aniversário a gente procura contar um pouco, né? E fazendo assim, de forma que a história não se perca. Então, por isso, assim, a gente tem um pouco mais de conhecimento e por ter também já 17 anos, né, de PIB. Então tem história para contar, e é claro, tem muito assunto para comentar. E eu quero registrar aqui a participação do ouvinte no nosso Facebook, agradecer muito a sua sintonia, compartilhe o vídeo, vamos falar dessa bênção para nossa cidade, para toda a região e por que não por todo o Brasil, porque o pouco que eu li aqui durante os nossos bastidores, eu adorei, viu? Esse devocional, Eu Sim, da Primeira Igreja Batista de Patos de Minas. O Tiago Porto tá aqui, a Primeira Igreja Batista de Patos é uma bênção, é uma bênção na vida de muitos nessa cidade. Tá aqui a participação do Tiago Porto. O Tiago Porto também fala o seguinte: trouxe transformação para mim e para minha casa. Graças a essa igreja, o Senhor Jesus hoje se faz presente na minha casa. E hoje posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Aleluia. Amém. A Hermínia Rocha, boa noite, estou aqui em Belo Horizonte, me preparando para embarcar rumo a Patos de Minas. Vem com Deus, viu? E ter o prazer. E a irmã da Janice. Sua irmã? Sim. Que prazer. E ter o prazer de participar, até foi redundante, de participar desse momento importante na vida dessa igreja amada. Abraço a todos e beijo carinhoso para minha irmã linda, Janice. Janice, já tem que ir preparando a pamonha, porque quem vem em Patos na terra do milho é possível que não vai comer uma pamonha, né? Com certeza. A Alice Barbosa Alves está aqui, A ciência já comprovou que quem recebe orações sempre enfrenta as adversidades com resiliência e se recupera mais rápido. E nesse mesmo sentido, eu quero aproveitar aqui até fazer uma consideração, e você está com plena razão, viu, Alice? Porque existem alguns filmes na Netflix e nessas plataformas de streaming que mostram, são filmes que passam nos Estados Unidos, mas mostram, ou seja, o Grande Milagre, eu não me recordo agora se é o Verdadeiro Milagre, enfim, que mostram que as orações, elas têm um sentido muito grande. Eu sou prova viva de oração. Quando a tempestade chega, ou a alegria, é com Deus, e você tá doido. E sempre junto com Deus, porque eu costumo falar para as pessoas, se a gente não tá com Deus, quando a gente tá passando pela turbulência, o avião pode cair, mas com Deus ele segura as asas. E Mateus, fica à vontade. É importante colocar que, assim, se a gente for pegar a Bíblia, cada história da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, cada uma delas, a gente vai ver que é a história de pessoas que estão sendo contadas na trajetória delas, e é interessante que Deus, ele não, nessas histórias, Deus, ele não esconde as falhas, as dificuldades, os problemas, as vitórias. Deus vai contando cada parte da vida das pessoas dentro da Bíblia. É o que acontece com a gente hoje, no nosso dia a dia. E quando as mulheres escrevem esse devocional,
você percebeu que elas estão falando da história delas também. Da história delas. É justamente isso que Deus coloca na Bíblia. São pessoas contando as suas histórias, trajetórias e aquilo que Deus fez na vida delas. E é a mesma coisa o devocional, trazendo aquilo que a trajetória delas, aquilo que elas estavam passando naquele momento e o que Deus fez na vida delas e como Deus age na vida delas. Por isso o devocional ficou tão bonito, porque são experiências humanas que podem inspirar outros humanos, mas que foi com a graça de Deus. E realmente ficou um livro maravilhoso. Eu já falei um pouco do livro, daqui a pouquinho o professor Brás Paulo também vai participar conosco desse bate-papo. Lembrando então que as reuniões, e olha só, quem adquirir o livro em homenagem aos 50 anos da primeira Igreja Batista de Patos de Minas, no final dele tem as reuniões que acontecem às quartas-feiras às 8 horas da noite e domingo às 19. Fica na Rua Brasília, no número 569, no Nossa Senhora das Graças. E tem rede social, viu? Tá pensando o quê? A primeira Igreja Batista de Patos de Minas está nas redes sociais e está atualizadíssima, porque tem perfil no Facebook, no Instagram e no YouTube. É o @PIB Patos de Minas, @PIB Patos de Minas. A Simone está aqui no meu WhatsApp, 3818-1798. Aqui, para você que está sintonizado conosco agora, que está acompanhando a entrevista, que é a primeira vez que você está participando, que está ouvindo o meu programa, muito obrigado, viu? Fico muito honrado com a sua audiência. Se você quiser ligar e participar ao vivo, aqui a gente tem o costume, ligou, participou ao vivo, a gente coloca na linha. É claro que não é assunto polêmico, gente. Hoje não é assunto polêmico. Hoje a gente está falando de coisa boa. Quinta-feira é dia de falar de coisa boa da cidade. Por mais que já tenha tido uma polêmica hoje com relação a Boa Sara e aí o fechamento do Posto Saúde, a gente traz esse assunto bom, assunto para reviver. E fala de novo. Para dar uma leveza. Para dar uma leveza, exatamente. Para viver bem. E esse devocional eu tenho certeza absoluta que vai fazer muita diferença na vida das pessoas. Ô Janice, você deseja fazer mais trazer mais algum detalhe pra gente? Fique à vontade. Eu queria que você. Eu sou assim. Não, é a Simone, é porque a Simone tá aqui no nosso WhatsApp. E ela tá aqui. Oi, Matheus, tudo bem? Eu quero mandar um abraço pro pastor Rony e a Andréia e todas as autoras que estão aí no programa. Sou da Igreja Batista e também sou autora. E é muito bom falar e ouvir do amor de Deus. Simone Mendes. Simone, cadê que você não tá aqui no estúdio, Simone? Gente, faltou a Simone aqui no estúdio. Ô Janice, onde que está? São mais de um texto ou é um só? Eu gostaria então que você lesse pra gente e que falasse também um pouquinho. Página 47, Matheus. Página 37. 47. 47. Abri em cima, eu acho. É só dizer assim, sabe, Matheus, que a igreja ela faz parte da vida da gente. A minha família, né, os meus eu me casei na igreja, os meus filhos foram apresentados na igreja. Eu estou na igreja há 40 anos, há 42 anos já que eu sou crente. A igreja, ela faz parte da gente. Que bacana. A gente não consegue mais viver assim, sem ter essa comunhão, sem estar com os irmãos. É ali que a gente se fortalece, é ali que a gente cresce, é ali que a gente aprende, que a gente perde o medo. Que vive em comunidade. Que vive em comunhão, exatamente. E isso a gente aproveita para nossa vida secular. A gente aprende a enfrentar muitos problemas, muitos desafios, porque a gente está lá dentro da igreja e a gente lá treina, sabe? A gente aprende, Deus nos faz crescer. Deus nos faz crescer ali. Então é muito bom viver em igreja, viver em comunhão, viver com os irmãos, por mais que às vezes as coisas aconteçam algumas coisas, mas isso também traz crescimento pra gente. Em tudo a gente tira proveito para aprendizado. E inspira outras pessoas a viverem melhor, viverem diferente. Por mais que infelizmente seja crescente o ateísmo, e eu lamento muito isso, porque quem está com Deus vive uma experiência extraordinária, e infelizmente nós precisamos deixar de lado diferenças, seja diferenças doutrinárias, porque o livro que rege a nossa fé é a Sagrada Escritura. Então é buscar, seja onde estivermos, mostrar a verdadeira face de Deus, porque Deus é amor.
E eu vou parafrasear o filme Deus é bom o tempo todo, que Deus não está morto. Você falou essa frase. Por quê? Porque fica à vontade. Porque o pastor ama essa frase. Todo culto ele termina: Deus é bom o tempo todo. Mas o tempo todo Deus é bom. E eu acho que Deus possibilita a gente passar por algumas situações pra gente defender a nossa fé e mostrar para as pessoas a verdade. Porque a gente que vive junto com Deus é mais feliz. Isso. E, Mateus, eu acho também que é uma oportunidade para mostrar para as pessoas que o cristão, ele não precisa ser alienado. Exato. O cristão não precisa ser apolítico. O cristão não precisa estar fora do contexto social em que ele está vivendo. E isso é importante, porque as pessoas pensam que a gente vive numa bolha. Mas nem todo cristão é assim. E é fato também que existem religiões e doutrinas que colocam o cristão nesse lugar. Mas a gente não. Lá na PIB Patos, a gente tenta viver fora da bolha. Porque nós estamos vivendo o ainda agora, né? O aqui ainda. Nós já somos salvos, mas nós ainda estamos nesse mundo. E nesse mundo a gente quer fazer diferença na vida das pessoas. E isso muda a realidade. Porque é o que a Janice falou. A gente ali vive um treinamento, porque a igreja é um lugar de pessoas imperfeitas. Nossa igreja não é perfeita, né? De antemão é bom a gente sempre dizer isso. É uma igreja que acolhe, mas na sua imperfeição, buscando essa perfeição que vem de Deus. E nesse treinamento que a gente faz, às vezes a gente passa pela moenda. E nesse passar pela moenda, a gente seres humanos melhores, né? A ideia do religare, né, da religião, era que a humanidade fosse de uma forma mais ampla, parecida com Cristo, parecida com o Criador. Exato. E a gente desviou muito desse caminho. Por politicagem dentro da própria religião. E a gente perdeu um pouco dessa finalidade de olhar para as pessoas. Por exemplo, esse livro que Deus trouxe para que a gente pudesse estar trazendo aqui para vocês hoje, é um livro que ele fala para qualquer um. Ele não fala para uma determinada religião ou uma placa de igreja. Ele fala para todo ser humano que precisa de um acalento, que precisa de estar vivendo uma prática de vida diferente. E o que a Janice traz na devocional dela também me chama muita atenção, é que ela fala sobre esse amor, sabe? Que a sociedade tem dito para as pessoas que a igreja é uma instituição falida, assim como o casamento, como tudo aquilo que... Justamente, né? Bem colocado. Janice vem trazendo no texto dela que a igreja é o lugar onde a gente busca esse amor e busca esse reencontro com Deus, sabe? E isso me chamou muita atenção no texto que ela fala. As suas palavras muito bem colocadas, parabéns por elas, viu? Gostei muito. E Mateus, também assim, quando a gente fala quando usa essa frase, né, Deus é bom o tempo todo, e eu tenho essa frase para mim, né, quando a gente pensa nisso, a gente pensa na sociedade, pensando no dia a dia, o próprio Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. O apóstolo Paulo, ele diz: olha, eu sei viver em toda situação, em qualquer situação. Eu não deixo de estar com Cristo por causa da situação que eu vivo. E quando você fala Deus é bom o tempo todo, eu costumo dizer pro pessoal que falar isso quando você está com tudo bem na sua vida, tá tudo certo, tá tudo encaixado, é bom, você vai falar tranquilamente. Mas quando a coisa não tá boa, como por exemplo no caso da Ângela, a Ângela falou aqui do momento em que ela passou, e muitas vezes as pessoas passam por momentos assim. Será que elas são capazes de dizer Deus é bom o tempo inteiro, quando eu estou passando por essa dificuldade? E na palavra de Deus a gente vai ver as pessoas passando por esses momentos e não dizendo essa frase, porque não está lá na Bíblia, mas é como se elas dissessem: Deus é bom o tempo todo e eu vou continuar com Ele. Mas é uma inspiração, né? Sim, independente do que eu estou passando, eu vou continuar com Ele, porque eu sei que Ele está comigo, eu sei que eu não estou caminhando sozinho, eu sei que eu não estou trilhando sozinho, e Deus está junto comigo e me fortalecendo para que eu consiga passar e ser testemunho para outras pessoas, assim como elas estão fazendo agora. Amém. Palavras inspiradoras e que vão direto ao coração, de verdade. E para quem está sintonizado conosco e quer saber a origem dessa frase, eu sou um fã do filme Deus Não Está Morto. Eu já assisti
os 3 filmes, e convido você, se você tiver oportunidade, assista e também procure esses filmes relacionados a milagre, a evangelização, a fé, nas plataformas de streaming, porque, vou ser bem sincero, eu tô dizendo para você, acredite. Fé, gente, ter fé é ter esperança, é olhar para os problemas com mais amor, com mais carinho, e é isso que esse livro traz para você, esse devocional, porque já passou aqui, a Ângela já deu já falou conosco, a Aline, e o testemunho da Ângela é um testemunho muito bonito, porque ela escreveu o texto inspirado no que ela passou. Ela já teve câncer de mama e hoje está curada, em nome de Jesus, amém. Então, agora ela vai falar um pouquinho, ela estava falando conosco, para você que está assistindo, é a Janice que escreveu um pedacinho da história, né, Janice? Um pedacinho da história da PIB Patos de Minas, e que vai ler agora para o ouvinte. Tá bom. PIB Patos de Minas, 50 anos. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. 1 Coríntios 3:6. Louvamos a Deus pela existência de nossa amada igreja. Certamente que a igreja como a vemos hoje é muito diferente daquela iniciada em 19 de maio de 1972. De lá para cá, quantas lutas, quantos desertos e vales, mas também quantas vitórias, quantos momentos alegres pudemos conhecer e alguns deles experimentar. Quantas vidas passaram por aqui, conheceram a Jesus e saíram levando no coração a preciosa semente? Tudo isso porque homens e mulheres de Deus, irmãos da amada igreja de Patrocínio, se dispuseram a fazer a obra, arregaçaram as mangas e, olhando para o Senhor, disseram: eis-me aqui. Esses são os cooperadores de Deus, que assim como Paulo e Apolo, fizeram a parte que lhes cabia, crendo que como lavradores estavam preparando a terra, adubando, limpando e lançando a melhor semente. Mas também muito convictos de que somente Deus poderia fazer chover e germinar a semente. E porque eles creram, Ele fez, Ele deu o crescimento. Aplicação para a minha vida pessoal. Ao longo desses 50 anos, outros irmãos se juntaram aos primeiros e investiram suas vidas no reino, escrevendo a história da PIB Patos de Minas. Nossos corações se alegram por tudo que o Senhor tem feito por sua igreja nessa cidade. Mas há muito mais, como diz a canção, em Deus há muito mais. A oração, que cada um de nós esteja atento ao chamado do Senhor e disposto a fazer parte da história dos próximos 50 anos. Vamos juntos perseguindo o ideal de Deus para a sua igreja, crendo que o seu braço forte está conosco e que Ele tem sonhos para o seu povo neste lugar. Junte-se a nós nessa jornada. Em Cristo sempre há muito, muito mais. Amém. Parabéns, texto maravilhoso, viu? Gostei muito. Texto maravilhoso mesmo. E ele está na página 47 do devocional Eu Sim, da Primeira Igreja Batista de Patos de Minas. Então, é um gostinho de quero mais, e tem muito mais, tem muito mais. Aqui a gente tá trazendo só um gostinho para você que tá sintonizado conosco. O nosso WhatsApp é o 3818-1798, 3818-1798, e você pode participar conosco aqui da programação da Rádio Clube 98. Eu agora preciso fazer mais um rápido intervalo, na sequência o professor Brás entra para participar conosco. Janice, fique à vontade, se você quiser falar mais alguma coisa, o microfone tá aberto. É agradecer mesmo essa oportunidade maravilhosa, e vocês todos estão convidados para estar lá com a gente no próximo sábado às 17 horas. Eu faço parte do Trio Rocha, que aí tem uma participação especial, né? E a Hermínia, minha irmã que está vindo, ela e a Janete, estão vindo de Belo Horizonte. Nós vamos estar lá louvando a Deus, engrandecendo ao Senhor. Amém. Porque a gente realmente tem muita alegria no nosso coração. É muito privilégio, né? Então é você que é a cantora? Não, eu canto também. E quem mais canta que tá aqui conosco? Canta, Ângela canta, todo mundo aqui canta. Então no finalzinho eu vou querer esse coral todo cantando, viu? O senhor pode também, meu pastor. Não tem problema não. O pastor vai ser o regente. O regente. Eu vou para um rápido intervalo. Só canta na pregação, senão espanta os fiéis. Só pregando. Rápido intervalo e eu volto já. Diz como é que é, a gente só participa da pregação. Não saia daí. De tudo um pouco com Matheus Alves, volta já. Churrasco Bom Chimarrão. Chegou em Patos de Minas, Ponte da Costela. Churrasco, caldos, porções, pratos à la carte, ambiente familiar, música ao vivo.
o melhor da comida mineira, em frente à Escola Zona Maciel, na Rua Prefeito Camundinho, no cruzamento com a Dona Luísa, no centro de Patos de Minas. Aberto de 4 às 2 da manhã. Sua família e amigos merecem o melhor. Ponte da Costela Petiscaria e Restaurante. Faça seu pedido pelo 9135-1285. Você nunca viu nada igual. Surpreenda-se com a melhor culinária, a cerveja mais gelada da região. Costela na ripa com cerveja, churrasco, caldos, porções, pratos à la carte, ambiente familiar, música ao vivo, o melhor da comida mineira. Ponte da Costela Petiscaria e Restaurante. Aqui tudo é excelente. Churrasco, bom chimarrão, andando, trago e mulher. Cicobi Credipatos anuncia. Nesse sábado tem bola rolando na Série D do Campeonato Brasileiro 2022, com mais uma partida da URT em casa. Olha o trovão azul aí, gente! Recebendo Pouso Alegre. Equipe Bola na Rede, direto do estádio Zama Maciel para mais um show de cobertura. Só da Rádio Clube 98. É forte do esporte. Fique ligado. Cicobi Credipatos, dar crédito e acreditar. Pensou Cicobi, falou Credipatos. Manhã de sábado, as notícias do seu dia a dia, as comunidades rurais em destaque. Oferecimento Calçados Cabrini, botas, botinas, sapatos, sapatilhas, tênis, sandálias, cintos, carteiras e chapéus. 2 endereços para melhor te atender: Rua Ouro Preto 1743, em frente à Lagoa Grande, e Rua Padre Caldeira 328, próximo ao Mercado Municipal. Telefone 3821-2561. Topcar Veículos, compra, venda, troca, financia. Procura o Reginaldo, nosso amigo, lá na Topcar Veículos, Avenida Paranaíba 1080, telefone 3823-8905, WhatsApp 99915-0325. Mercadão dos Óculos, sua ótica completa. 2 lojas em Patos de Minas, Rua José de Santana 440 e Rua General Osório número 3, telefone 3818-4716. Todas as pesquisas mostram que o PSDB é o partido com maiores chances de vencer uma disputa entre Lula e Bolsonaro. Democraticamente, o PSDB fez prévias para escolher seu representante, vencida por João Dória. Essa é a prova do compromisso do PSDB com a democracia. Somos o partido que reúne as melhores condições para tirar nosso país da desigualdade, dos escândalos e colocar a economia no rumo certo. Com PSDB e João, você tem opção. Classificados Tintim, fazendo a diferença e ajudando você a realizar bons negócios. Vender e comprar com toda a segurança, é claro. Só nos Classificados Tintim, que está apto a publicar qualquer tipo de edital. Gente, vou falar pra você, os Classificados Tintim não possuem grupos de WhatsApp e nem Facebook. Não caia nesse golpe, não. Tem muita gente utilizando aí o nome e a referência do Tintim, a credibilidade do Tintim para criar grupos de WhatsApp, de Facebook, para fazer esses anúncios e aplicar golpes. Não caia nisso. Não existe. Apenas o site classificadostintim.com.br. Sabe aquela geladeira, aquela TV, aquela bike, tá ali parada, tá precisando vender sua fazenda, alugar seu apartamento, sua casa, ou vender o seu lote, sua casa, seu apartamento, tá precisando vender, comprar ou tirar, o lugar certo é Classificados Tintim. 2 edições semanais, viu? Às quartas-feiras e aos sábados. Classificados Tintim, fazendo a diferença e ajudando você a realizar bons negócios, estando ao seu lado e ajudando você a ficar cheio da grana. Classificados Tintim. Voltamos a apresentar pela Rádio Clube 98 o programa de Tudo um Pouco com Matheus Alves. Ao fundo você ouve Gabriela Rocha, diz da Gabriela Rocha, então, ao fundo, som que alimenta. Gabriela Rocha diz. E agora o professor Bras Paulo chega no bate-papo. Professor Bras Paulo, boa noite. Boa noite. Sumido. Ele agora tá esquecendo do Matheus Alves. Quase que você não volta e eu não tô aqui mais, viu? Rapaz, eu vou te contar um negócio, viu? Tá uma santa correria, mas é por uma causa justa. E assim, essa volta, né? Das escolas, essa volta dos encontros, essa volta das comunidades, das igrejas. Rapaz, é muito bom, Matheus, poder voltar a ter contato com as pessoas.
E a gente vê que tem uma galera que tá muito carente, sabe? Desse contato. Eu dizer para um irmão meu lá de Lagoa Formosa, eu falei assim, rapaz, o que é o online perto do que nós estamos vivendo agora aqui? É claro que o online tem seu espaço, é claro que encontros, missas, pregações, retiros foram sustentados e eu louvo a Deus pelo online, mas eu louvo dobrado por poder voltar presencial. Gente, é muito bom poder pregar e não ter aquela máscara bufando ali no seu rosto, que negócio difícil. E não poder abraçar, não poder abraçar. E não poder abraçar. O pessoal lá do Ministério do Canto, o pessoal que tá no louvor, como que é difícil, né? Aquela coisa e canta e passa álcool e joga nos instrumentos e queima os instrumentos. Então, assim, a gente vai se livrando dessas coisas, né? E é uma grande bênção. Eu quero mais uma vez, né, dizer da alegria de estar aqui, dizer como que é bom estar aqui com o pastor Rony, estar aqui com as meninas e ver o quanto que é importante, gente, a força motriz desse mundo, que é o evangelizar, que é a palavra de Deus, que é a Sagrada Escritura. Porque quando eu folheava o livro, eu via que cada história, ela partia de uma premissa que veio da Bíblia. Cada história veio de algo que foi fundamentado na palavra de Deus. E quando vocês falavam, né, com muita maestria, com muito conhecimento, percebe-se que é um grupo que estuda. E isso é fundamental, né? Porque já tem muita ignorância no mundo, tem muito fundamentalismo, tem muita loucura, tem muita doideira, né? Outro dia alguém falou assim, não, mas para ser... eu vou usar a expressão que a pessoa falou, porque ela é, mas para ser crente não precisa estudar. Eu falei, você está enganado. Grandes universidades são evangélicas, grandes doutores são evangélicos, assim como tem padres e tem de outras crenças. A fé sempre cabe o estudo, sempre cabe o aprofundamento, né? Sempre cabe algo a mais. Agora, a gente não pode perder essa ternura por Deus, e eu vejo a ternura de Deus nesse livro. Consegui pegar ali algumas histórias, e sobre isso o Mateus já falou de maneira muito mais pontual, e fica aqui para mim, na verdade, é muito mais um agradecimento, né? Como é bom poder receber vocês aqui, como é bom poder dar essa oportunidade de ouvir as histórias, né? Daqui a pouco vamos ouvir também o canto, né? De ouvir, de fato, a partir desse livro, esse texto que é também um texto divino, que é também um texto que se torna sagrado, porque ele se tornou muito especial para cada uma das autoras, porque não foi simplesmente uma inspiração de sentar e escrever. Teve muita lágrima, também teve dor e também teve muita vitória, e isso fortalece a igreja, né? A igreja também nasce do testemunho, e eu fico muito feliz e acho que nesse ponto, em tantos outros, mas particularmente nesse ponto, como que o Mateus é feliz nessa questão do de tudo um pouco, porque é essa oportunidade de trazer as mais diversas pessoas que têm conteúdo, pessoas que agregam, né? Pessoas que estão nos ouvindo no Brasil, fora do Brasil, pela internet, pelo radinho, gente que queria estar dormindo, mas está meio com insônia, e nós estamos aqui, e ao mesmo tempo eu sei que lá na igreja tem uma turma que está na intercessão para que tudo melhor aconteça aqui, porque é assim que é, né? O cristão nunca está sozinho, né? O cristão, ele nunca está isolado, é por isso que se fala em comunidade, né? A própria Bíblia, a Sagrada Escritura, é esse conjunto de vários livros que o autor sagrado foi inspirando a um, a outro e a outro, e quando você junta tudo não tem contradição, porque é a própria linha do Senhor que vai escrevendo e dando sentido a tudo aquilo. Então, assim, realmente, eu queria muito ter chegado primeiro, mas eu estava justamente numa celebração de Páscoa mais cedo, um compromisso assumido há muito tempo. E quando o Mateus falou que vocês viriam, eu falei assim, eu posso chegar depois? Aí o Mateus, vai, chega, você chega no finalzinho. Eu falei, então estamos aqui, né? Então é realmente muito bom sentir essa fé, essa alegria, esse sorriso. É muito bom ver alguém que está feliz na sua vocação, gente. Porque não é só a questão, tem muita gente que carrega uma Bíblia e uma mágoa debaixo do braço. Tem gente que carrega quase que uma culpa, né, de ser crente, de estar com Deus, como se na verdade tivesse que cobrar algo do Senhor, e é o contrário. Quem encontra essa verdadeira fé, né, entende que Deus é bom o tempo todo Deus é bom,
mesmo quando o negócio tá difícil, mesmo quando a farinha tá pouca, mesmo quando o azeite tá acabando, mas nós acreditamos, não, o Senhor tá com a gente, né? Então eu vejo em vocês essa força, essa autenticidade, porque quem já vive em igreja, comunidade, Mateus lembra disso, né? Muitos que te levaram não estão mais lá. Verdade. Muitos que te levaram, eu tava pregando lá em Lagoa Formosa outro dia e eu falava assim, gente, quem te trouxe tá aqui ainda ou já cambou potabanda? E é isso. Muitos que nos trouxeram não estão mais lá, mas nós permanecemos, nós perseveramos. E a grande promessa da Bíblia não fala de milagres em si, fala que quem perseverar até o fim será salvo, né? Então eu fico muito feliz do livro, da iniciativa. Quero até que vocês falem um pouco mais como é que vai ser esse momento, se vai ser aberto a todo mundo, se é a comunidade, se são só para os membros da igreja, onde que o livro vai ser vendido, se vai estar sendo vendido online, vocês vão entregar em casa. Fala um pouco dessa questão prática, né? Aqueles que estão nos ouvindo, sendo crentes ou não, mas que querem boas histórias verdadeiras de superação, de louvor, né? Como é que eles alcançam esse livro? Quem vai falar para nós? Vou falar, só porque você falou uma coisa muito é principal pra gente. Muitos dos nossos vizinhos, amigos e conhecidos nunca abrirão uma Bíblia. É verdade, né? E todas as vezes que eu falava com as mulheres, eu falava assim, ó, seu amigo, a sua devocional pode ser a primeira Bíblia que o seu vizinho vai ler, que o seu amigo vai ler. Então, que Deus te use. Eu sempre incentivei as mulheres dessa maneira, e isso é muito verdade. Cada devocional que está aqui tem uma parte da Bíblia, tem um contexto onde que a palavra escrita tem um laço, tem um laço. Não, a palavra escrita, ela não é a palavra lançada ao vento. Ela tá aqui, tá marcada. Tem que voltar então, com fruto. Ela volta cheia. Amém. E nós cremos nisso. Essa devocional foi feita à base de oração. Foi feita para que realmente seja impactante na vida das pessoas. No sábado, nós teremos lá na igreja, né, às 17 horas. Fala de novo o endereço da igreja, Rua por gentileza. Brasília, 569, Nossa Senhora das Graças. Às 17 horas a gente vai estar começando uma programação. E é uma programação bem especial, que o Trio Rocha vai estar lá também, louvando a Deus por esse momento. E nós temos uma parceria com a Livraria Paz e Companhia. E ela vai estar lá também. É uma livraria evangélica? É uma livraria evangélica daqui da nossa cidade. Eu não sei. Ela fica ali Eu sou da época que eu comprava na livraria Betel, gente. Eu sou velho pra caramba. ali na Marechal Deodoro, né? Na Afonso Queiroz. Afonso Queiroz. Isso aí. E os livros vão estar à venda, esse livro a R$5. É um valor simbólico. Ai, Matheus, você não precisa nem pedir, você dá conta de comprar, que o Matheus pede tudo. Mas eu já ganhei. Mas você pode comprar pra dar de presente pra alguém, né? Eu já ganhei. Compra pra dar um de presente pra Eleuze, né? Seja gentil. Compra, pode mesmo, é verdade. Porque o Matheus, ele pensa um cara que ganha e pede. Tá vendo? Mas tem que orar pra conversão dele. Eu peço muita graça de Deus, uai. Tem que multiplicar. Mas ele não divide. Ele ganha frango, queijo, de graça, rapadura. A gente ganha, tem que de graça dar, tá? Esse preço é simbólico justamente para alcançar o máximo de pessoas possível. Vocês conseguiram como? Foi um subsídio da igreja, foi promoção, você está vendendo pastel. Porque não existe livro de R$5, gente, verdade. E a gente está tão feliz que com os 50 anos da nossa igreja, que a gente sempre se mobiliza, né? E esse livro é uma parceria, foi uma doação de alguns irmãos e da Ordem de Pastores Batistas do Brasil. Eles doaram, incentivando as mulheres, né? Tá nesse projeto de escrita, porque também foi um desafio grande. Então eu posso deduzir, fazer igual o Matheus, vou interrompendo. Eu posso deduzir que pessoas também de outras igrejas da denominação de vocês vão receber exemplares desse livro. Sim. Ele não vai ficar restrito a Patos. Não, olha que aí, que bacana. Livro registrado, ele é pro mundo. Olha que fantástico. É por isso que a gente fala assim, a força da palavra escrita, ela pode ir em todos os lugares do mundo, né? Nem todo vento leva a sua voz, mas a palavra escrita, ela fica. Sabe por que eu gosto muito do livro, né? É porque o livro não precisa de banda larga. O livro não precisa
da luz, a energia elétrica. Eu sou da época que eu já lia lamparina, morei em roça, né? Ficava com aquele cheiro de querosene, mas eu era apaixonado com leitura. E assim, o livro é algo que eu sou da época que eu gosto do cheiro do livro, eu gosto da coisa de poder riscar, de fazer uma observação. As minhas bíblias também são riscadas, mas essa coisa do livro você leva e também você não precisa se preocupar. E quando você lê ou quando você gosta, né, a gente dá de presente. Você não dá seu celular de presente, você não dá um computador de presente, mas um livro, ainda mais um de R$5, você consegue presentear. Então, acho bacana, porque uma vez me perguntaram, né? Mas nesse mundo de hoje ainda cabe livro? Eu falei, gente, mas cabe. Não é nada contra o livro digital, nada contra os e-books, mas esse livro de papel, eu acredito que ele ainda vai ter o seu caminho, ele vai ter o seu lugar por muito tempo, né? Eu acho que para quem está acostumado, para quem gosta, né, nada como você fazer a marcação, as suas anotações ali. E esse livro de papel, como você falou, ele não precisa da internet, não precisa da energia, e ele pode chegar a qualquer lugar. E o objetivo é esse, chegar a qualquer lugar, a qualquer pessoa, né? Por isso um preço simbólico. Humano, né? Um bacana de um livro desse, não esquece que você ia falar não, é que às vezes, por exemplo, a pessoa comprou, às vezes comprou para educação, a gente sabe como é que é, comprou para educação, não sei o que, deixou lá no salão, entra uma pessoa e às vezes ela folheou uma revista, um livro, e ali acontece alguma coisa, acontece aquele toque, né, do Senhor na vida da pessoa através de uma leitura que estava ali esperando um salão, esperando um consultório, né, viu ali de bobeira na casa, em cima da mesa de alguém. A gente nunca sabe quando o Espírito Santo vai agir na vida de alguém. Verdade. A gente preocupa muito que eu vou fazer, eu falei, cara, eu já deixei essa neura. Eu vou aonde Deus indica, mas a gente sabe que é Ele que realiza essa obra. Só Ele. E aí a gente é ferramenta. Que bom que vocês tiveram essa inspiração de deixar essa ferramenta tão importante ao alcance de várias pessoas. Mas por favor, continue falando desse dia lá tão especial. E aí a gente vai estar vendendo lá os livros, né? Mas também vai estar, a gente vai ter exemplares lá na Paz e Companhia. Bacana. Então é um livro que é acessível a todo mundo. A gente espera que no sábado já esgote, para que a gente possa fazer uma nova tiragem. Você pode falar quantos livros da primeira edição? 300. Tem 300. Não, mas vai acabar rápido demais, gente. A gente espera. Isso vai acabar rápido demais. A gente espera. Uma nova tiragem. Vai ter, com certeza. E ele é um livro bem trabalhado, assim. Pode falar, Matheus. É o volume 2, olha. É o volume 2. Na verdade, a ideia é que as autoras continuem escrevendo, e não só continuem escrevendo, mas que surjam outras autoras também. Sim, bacana. Uma coisa que você também falou, citou que tem gente que acha que por ser cristão a gente não precisa estudar. Pastor e eu, nós somos professores, e uma das coisas que ele mais faz é comprar livro, né, Janice? Para botar o povo para estudar mesmo. A gente precisa conhecer, a gente precisa entender, a gente precisa racionalizar a nossa fé de forma que ela sirva para servir alguém, né? Porque você ter a sua fé, e ela não é a questão das obras em si vazia, né? Mas você entender o porquê das obras, entender o porquê da sua fé, isso é muito importante. Então, assim, o pastor está sempre incentivando a gente a estar buscando leituras, a estar buscando caminhos bíblicos, com autores bons, com livros bons, e isso aqui, a construção desse livro veio muito também dessa disciplina que eu tenho com ele, de estar incentivando a leitura, de estar buscando a leitura, e eu creio que se todo cristão pudesse exercer isso, muito legal que eu vi nesse processo de escrita, foi pessoas que nunca escreveram nem carta. Tem mulheres que nunca escreveram uma carta, não têm afinidade com e-mail, e se dedicaram para escrever algumas palavras para abençoar vidas, entendeu? Então isso para mim não tem preço. Quando você fala dessa questão do ensino, eu sempre fui da área do ensino, não é à toa, né, que ser professor sempre foi algo muito interessante. E às vezes quando eu estava justamente ministrando alguma coisa, eu falava, galera, é o seguinte, quando você tem o encontro e é de cura, rapaz, você tem que segurar o povo na janela. Mas quando é de estudo, né, infelizmente aquele bolinho de gente não sai muito daqueles. E não por acaso aqueles poucos que vão, né, ao estudo são muito mais os que perseveram.
Porque tem aqueles que vão de grupo em grupo, de igreja em igreja, de religião em religião e não se encontram porque eles ainda não entenderam do que se trata. Eles estão na periferia da fé. E quando a gente vai para um trabalho como esse, a gente sabe que está falando de centralidade, de coração, né? Uma verdadeira teologia trabalhada para alcançar o irmão. Então, assim, quando se deixam trabalhar, moldar por essa ação do Espírito Santo, é muito bacana, né? Então, realmente, eu falo isso com muita alegria, com muito entusiasmo. Eu sou entusiasta do evangelizar, né? Eu sou entusiasta do que vocês chamam de evangelismo, né? Desde a época lá das minhas primeiras Bíblias até hoje eu acho às vezes um retratinho desmilinguido ali com alguma frase, justamente porque é disso que se trata, né? Cultivar alguma coisa que vai crescendo e aumentando raízes na alma da gente, e que a gente deseja que aquilo que você encontrou outros também encontrem, mas não pode ser goela abaixo, tem que ser algo que flua, né? Que aconteça naturalmente na vida do outro, como eu acho que aconteceu na vida de cada um de nós. A gente percebe que a gente está vivendo uma sociedade hoje que as pessoas estão cada vez mais indo para o mais fácil, buscando o mais fácil, não quer se aprofundar, não quer estudar. E você prega, e você sabe que, assim, muitas pessoas, infelizmente, essas trocas de religiões hoje são puro emocionalismo, busca por conquistar alguma coisa, ter alguma coisa. E eu costumo dizer muito, pessoal, pro povo que, assim, vocês precisam conhecer, se aprofundar. E qualquer pessoa que fale do evangelho para vocês, seja quem for, até eu, se não estiver pautado na Bíblia, se não for algo genuíno, vocês precisam questionar. Mas para isso, vocês precisam saber do que estão falando, saber aonde estão pisando. Hoje a gente tem muito emocionalismo para todo lado. O cristianismo, o evangelho em si, ele sempre foi pautado nessa questão do se aprofundar. Tanto é que você citou as universidades, muitas universidades no mundo inteiro surgiram a partir do evangelho, muitas escolas surgiram a partir do evangelho, e essa busca pelo ensino, esse aprofundamento, surgiram a partir do evangelho. Comênios, né? O próprio Comênios, a Reforma Protestante, a EBD, que veio, né, se modificando no decorrer dos anos, e hoje a gente tem a escola pública por causa oriunda dessa filosofia. Então, é preciso, né? Aquela história, o povo perece por falta de conhecimento, né? Porque o estômago sempre grita primeiro do que o cérebro. E quem vive pelo estômago, ele vive uma vida muito restrita, muito limitada. E até eu queria lembrar aqui, né, já falando da questão do evento em si, se eu não estiver enganado, se estiver errado, vocês me corrijam. Se a gente pega Manuel Dias indo em direção ao Bernardão, na hora que chega ali no último sinaleiro, né? É o presidente? Meu Deus. Né? Na hora que chega no último sinaleiro Bernardão, tem o Arvelos, o antigo Arvelos, na verdade, que era a antiga mercearia do Jacaré, se é que o pessoal se lembra, né? Eu morei ali a vida inteira. Você dá aquela quebrada de asa para a esquerda, já tá na Rua Brasília, não é isso? Direita ali, a rua atrás do Arvelos. Exatamente. Então, assim, visitem, né? Entrem nas redes sociais, acompanhem. Você que não é dessa igreja batista, mas que é evangélico, vai lá. Você que tem alguma outra religião, mas gostaria de prestigiar esse livro, eu tenho certeza que vai ter o momento do evento, vai ter o canto e vai ter também lá um momento, né, da pregação, não tenho dúvida. E eu não sei se a gente já está encerrando, mas a gente faz questão de ouvir as meninas cantando. Elas já estavam aqui tomando uma água, né, já rabiscando aqui algumas coisas. O Matheus falou que queria muito ouvir e que a gente pudesse encerrar com essa música, com esse louvor, se for um louvor, né? E fiquem à vontade, já tá na mão de vocês, hein? Pode se achegar. Só daqui pro mundo, hein? Só estendendo esse convite, dia 30 agora a gente vai ter a nossa primeira celebração, porque mês de maio a igreja completa 50 anos. E depois, no dia 27, 28 e 29 de maio, a gente também vai ter 3 dias de celebrações também. Bacana. Eu quero deixar o convite aí para caso quem quiser comparecer, será muito bem-vindo. Bacana. Queria fazer só o último
agradecimento especial a vocês, muito obrigado pelo convite. Pra gente foi muito importante estar aqui nessa noite, mas também a todos os envolvidos nesse projeto. A Eunice, que foi a nossa revisora, uma irmã lá de São Paulo que se disponibilizou para poder estar revisando, professora de português da USP, e irmã nossa, e nossos irmãos que também estiveram envolvidos na revisão desse livro. Então, assim, toda gratidão. Trabalha muitas mãos, né? Muitas mãos, é o corpo. É isso aí. Também E agora muitas vozes. Quero muito agradecê-los por ter aceito. A André, que a gente conversou bastante, né, André? A gente que agradece pelo espaço. Muitos detalhes. Eu fico muito contente pela participação tanto do pastor Rony, de cada uma das autoras que se esforçaram para estarem aqui conosco. É uma das últimas entrevistas, eu estou assumindo uma nova missão na minha vida, estou de despedida do Sistema Clube. E então, isso aí eu já não sabia. Eu estou muito honrado, de verdade, eu estou muito honrado com essa entrevista de vocês, porque nos últimos meses eu tenho cada vez mais demonstrado essa fé, uma fé muito grande que eu tenho uma fé muito grande. E independentemente, como a Andrea disse, de placa de igreja, o importante é a gente ter fé, a gente buscar a Deus e combater todas essas questões que o ateísmo tem pregado e infelizmente às vezes cresce. Porque as pessoas podem ser alienáveis, né? São fáceis de ser enganadas. Muito obrigado por essa honra e que o livro seja um sucesso e que no futuro possamos divulgar o volume 2. Se Deus quiser. Muito obrigado. Nós agradecemos vocês, que Deus abençoe vocês, continuem guardando a vida de vocês e conduzindo vocês naquilo que é a vontade dele. Né? Amém. 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 Obrigado. Amém. E agora, para finalizar e encerrar, a gente tem... Vamos ouvir a canção de vocês. Pode cantar, gente. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Que esse amor inunde o coração de vocês. Aleluia. Um relato que eu não falei, Mateus, é que... Fica à vontade. O meu cabelinho caiu na primeira químio que eu fiz. E Jesus me deu o cabelinho que eu sempre sonhei. Ai, que gracinha, gente. Anelado. Que bênção. Glória a Deus. E só encerrando, Mateus. Fica à vontade. Só dizendo que Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. Não podia ficar sem encerrar com essa frase. Muito obrigado. Uma ótima noite. Fique em sintonia. De Tudo Um Pouco volta já.